Aula de número 6, Teoria Musical. Bem-vindo à nossa aula. Se você não assistiu às anteriores ainda, assista, porque elas são muito importantes para que você possa compreender algumas coisas dessa aula. Até a aula de número 5, o foco principal das nossas aulas foi a leitura da partitura. A partir de agora, da aula número 6, essa atenção será dividida para a leitura de partitura e para a leitura das cifras. Então, você vai ver em nossas aulas as duas linguagens, a linguagem da partitura e a linguagem da cifra. E nós vamos estudar aqui na aula de número 6 a escala diatônica maior, os graus da escala e o que são graus conjuntos, o que são graus disjuntos. O que é uma escala? A escala é uma série de 8 notas, ou 8 sons, né? Dispostos em graus conjuntos, na sua ordem natural, guardando a posição de tons e semitons. Bom, qual seria o formato de uma escala diatônica maior? Existe uma série de outros tipos de escalas, mas nesse momento, nesta aula, nós vamos estudar apenas a diatônica maior. No decorrer do nosso curso, vamos, em algumas aulas aí para frente, aprender também as demais escalas, ok? Vamos lá. A escala diatônica maior, ela é disposta em 5 tons e 2 semitons. Eu coloquei aqui com essa linha em forma de arco para cima as notas da escala diatônica maior, cuja distância entre elas é de 1 tom. E coloquei com um arco para baixo as notas da escala diatônica maior, cuja a distância entre as notas é de 1 semitom. E coloquei aqui as teclas de um piano para você compreender visualmente como que isso funciona, ok? Bom, eu coloquei aqui a escala de Dó. Para quem está acompanhando a gente aí desde a primeira aula, mesmo sem os nomes das notas aqui, vai entender quais são as notas que estão nessa pauta musical. Aqui nesse tracinho abaixo, aqui nessa linha suplementar abaixo, nós temos o Dó, aqui nós temos o Ré, na primeira linha temos o Mi, no primeiro espaço temos o Fá, na segunda linha temos o Sol, no segundo espaço temos o Lá, na terceira linha temos o Si e no terceiro espaço temos o Dó. Essa é a escala de Dó. Nós chamamos a escala de Dó de escala modelo, porque é a partir dela que todas as demais escalas serão construídas. Mas, se tratando de escala diatônica maior, todas as demais escalas terão que ter a mesma formação da escala de Dó, modificando apenas a ordem de notas. Ok? Por exemplo, o Dó começa a partir do Dó e vai Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Ré começaria a partir do Ré. Entraria Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e terminaria com o Ré aqui em cima. E o Mi, consequentemente, o Fá, as demais notas do mesmo formato. Sendo que elas terão que ter a mesma forma de tons e semitons, a mesma ordem, né, de tons e semitons que tem a escala de Dó. E na próxima aula vamos trabalhar justamente isso aí, na reprodução de escalas, onde você vai ver o que nós vamos fazer para que essas escalas se tornem exatamente no mesmo desenho da escala de Dó. Ok? Então, olha só. Vamos compreender aqui o seguinte. A distância entre uma nota e outra poderá ser de tom ou de semitom. Vamos recapitular o que é tom e o que é semitom. Semitom é a menor distância entre duas notas. Olhando aqui no teclado, você vai ver que de uma tecla branca dessa para uma tecla preta, nós vamos ter uma distância de um semitom. Dó, Dó sustenido ou Dó, Ré bemol.
duas teclas brancas vizinhas sem uma tecla preta entre elas também tem um semitom. Mi, Fá, Mi, Fá, Mi. Agora, de uma tecla branca para outra tecla branca, havendo uma tecla preta entre elas, nós temos tom. O que é tom? É quando a distância é de dois semitons. Então, ó, Dó, Ré bemol, semitom. Dó, Ré, tom. Ré, Mi, tom. Ré, Mi bemol, semitom. Então, dentro de uma escala acontece muito isso aí. Agora vamos entender o seguinte. Qual seria o formato de uma escala diatônica maior? De Dó para Ré, tom. De Ré para Mi, tom. De Mi para Fá, semitom. De Fá para Sol, tom. De Sol para Lá, tom. De Lá para Si, tom. E de Si para Dó, semitom. Olhando aqui nas teclas, ó, de Dó para Ré, de Dó para Ré, tom. De Ré para Mi, tom. De Mi para Fá, semitom. De Fá para Sol, tom. De Sol para Lá, tom. De Lá para Si, tom. De Si para Dó, semitom. Quando eu disse que todas as escalas diatônicas maiores terão que ter esse mesmo desenho, é hora que você vai ter que memorizar isso aqui, ó. Os graus da escala. O que seria o grau da escala? Primeiro grau é a primeira nota da escala. Segundo grau, segunda nota da escala. Daí por diante. Terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e oitavo grau. Do primeiro para o segundo grau, tom. Do segundo para o terceiro, tom. Do terceiro para o quarto, semitom. Do quarto para o quinto, tom. Do quinto para o sexto, tom. Do sexto para o sétimo, tom. Do sétimo para o oitavo, semitom. Então, na próxima aula, vamos trabalhar a reprodução de escalas. É onde você vai entender onde é que a importância desses graus na hora de fazer esse distanciamento entre as notas. As escalas podem ser infinitas, ok? Elas vão repetir, aqui eu repeti algumas vezes a mesma escala. O que vai mudar de uma repetição para outra? É apenas a altura. Se eu coloco aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi. Daí por diante, minha voz não vai mais. Você percebeu que eu repeti as notas com o mesmo nome, com o mesmo tom, modificando apenas a altura. Um é grave, outro é agudo. Isso pode funcionar tanto de forma ascendente, que é igual o que eu acabei de fazer agora aqui, como pode ser descendente, que eu vindo falando isso do contrário. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Se tivesse mais nota, tinha que ser mais grave. Si, Lá, Sol, Fá. E daí por diante. Não tiver nota. As notas, aqui no nosso curso, eu vou mostrar elas em nome, em palavras. Vou mostrar elas em letras representativas, na qual você vai ver muito nas cifras. O Dó é representado pela letra C, o Ré pela D, o Mi pela letra E,
o Fá pela letra F, o Sol pela letra G, o Lá pela letra A e o Si pela letra B. Então, toda vez que você vê eu apresentar algumas dessas letras, então, se você não decorou, decore aí, ó. A letra C representa o Dó, o D representa o Ré, o E representa o Mi, o F representa o Fá, o G representa o Sol, o A representa o Lá e o B representa o Si. E quando você for ler cifras, elas vão estar lá bem vivinhas lá para você saber isso de cor e salteado. Então aproveite agora para decorar o que nota cada letrinha dessa representa. E elas estão aqui dispostas na mesma escala que eu acabei de cantar lá em cima. A mesma escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E daí por diante. Vamos conhecer então os graus da escala. Usei aqui também a mesma escala de Dó, que é a nossa escala modelo, para você entender. Eu já dei uma esboçada aí, né, já esbocei como funcionam os graus da escala, o que eles são, né? Eles são nada mais, nada menos que o posicionamento de cada nota, tá certo? Eles são aqui, ó. Primeiro grau, no caso da escala de Dó, primeiro grau é Dó, segundo grau é Ré, terceiro grau é Mi, quarto grau é Fá, quinto grau Sol, sexto grau Lá, sétimo grau Si, oitavo grau o Dó, que é recomeçando a próxima escala que vai subir daí para o infinito. Para você que nos acompanha desde a primeira aula, você já sabe onde estão disponíveis esses nomes dessas notas, dessas linhas e espaço. As linhas e espaço da pauta musical são as notas. Essas figurinhas que eu coloquei aqui são simplesmente um marcador que vai mostrar para você a nota que você vai utilizar dentro de uma música. E esses marcadores nós chamamos de ritmo, figuras de ritmo. Eles vão anunciar para você a duração dos sons. Bom, os graus da escala podem ser conjuntos ou podem ser disjuntos. Quando é que eles serão conjuntos? Quando é que eles serão conjuntos? Eles serão conjuntos quando as notas forem vizinhas. Por exemplo, Dó e Ré são notas vizinhas. Mi e Fá também são notas vizinhas. Fá e Sol, né? Sol e Lá, Lá e Si, Si e Dó, tudo são notas vizinhas. Quando é que ele será disjunto? Ele será disjunto quando a distância entre duas ou mais notas, a distância entre uma nota, né, tem outras entre elas. Por exemplo, do Mi para o Sol, tem um Fá no meio. Então, do Mi para o Sol é considerado graus disjuntos. Por quê? Existem outros graus entre um e outro, né? Por exemplo, do Fá para o Lá, do Fá para o Dó, né, tem vários graus entre eles dois, né? Tem o grau do Sol, o grau do Lá, o grau do Si. E colocando isso na linguagem dos graus mesmo, por exemplo, na escala de Dó, do Mi para o Sol, teríamos do terceiro para o quinto grau, né? Do terceiro para o quinto grau tem o quarto grau entre eles. Aqui é do quarto para o oitavo. Do quarto para o oitavo tem um quinto, tem um sexto, tem um sétimo grau entre eles. Então, esses graus, esse distanciamento entre esses graus, nós chamamos de graus disjuntos. Cada grau da escala tem um nome, tá certo? E esse nome representa uma função que, por mais que você considere inútil agora, eles serão úteis para você quando você estiver fazendo o curso de harmonia funcional. Esses graus são extremamente úteis quando você for harmonizar a sua música. Esses graus são extremamente úteis. Então, não acho que isso aqui é um assunto inútil, porque quem toca instrumento musical e quem faz arranjo usa isso aqui constantemente. O primeiro grau é chamado de tônico. Ele é tônico porque
ele determina o tom de uma música. Ele sempre vai receber a nota que determina o tom de uma música. Então, o primeiro e o oitavo graus sempre serão os graus tônicos, porque é deles que partem a tonalidade de uma música. O segundo grau é chamado de supertônico. É nele que entra a relativa do quarto grau, ok? É nele que entra. O terceiro grau é o mediante, o quarto grau é o subdominante, tá certo? O mediante, ele sempre vai ser o relativo do dominante, né? Isso você vai entender melhor essas funções, né? De relativo, dominante, subdominante no curso de harmonia funcional. Já estamos elaborando esse curso para você e você vai praticar isso aqui com as harmonias, com as cifras, né? O quinto grau é o dominante, o sexto grau é o superdominante, o sétimo grau é o sensível. Aí eu não coloquei aqui o oitavo grau, mas o oitavo grau voltamos ao tônico. O oitavo grau é tônico porque, a exemplo do primeiro grau, ele recebe a nota que dá o tom da música. É isso aí, então. Hoje eu coloquei para você o que é uma escala e o que são os graus da escala. Você pode assistir essa aula quantas vezes for necessário para você poder mentalizar e memorizar esses graus da escala, tá certo? Agora, no curso de teoria, nós vamos utilizá-los poucas vezes, tá certo? Mas em outros cursos da música, eles são de extrema importância. Você ter isso aqui memorizado na sua cabeça. O que é cada grau e onde está cada grau da escala. Ok, então, um abraço e até a próxima aula.